Olá, queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos de volta com 5 minutos de café, palavra e oração. E o assunto da semana é bênçãos de Cristo para nós. Nós estaremos lendo o Evangelho de Mateus 11. Agora vá até o versículo 25 e você vai ler desse jeito. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. O que Jesus está fazendo aqui no Evangelho de Mateus 11? Reunindo seus apóstolos, seus discípulos, e como sempre fazia, trazia ensinamentos maravilhosos para a vida desses homens. E agora Jesus vai trazer algumas revelações maravilhosas para eles. Sendo que, neste mesmo período em que Jesus está trazendo algumas revelações, algumas bênçãos que eles ainda não sabiam, ao mesmo tempo havia ali em Israel alguns grupos de pessoas que também influenciavam a vida das pessoas, do povo de Israel. Você tinha os sacerdotes, os sumos sacerdotes, você tinha líderes tribais, que eram exatamente os líderes das comunidades judaicas, e além desses, você também tinha vários grupos, que eram grupos mais robustos, mais formados. Você tinha ali os saduceus, que eram um grupo que tinha uma maneira, uma forma de interpretar as escrituras. Você tinha também os fariseus, da mesma forma, também tinha uma outra maneira de interpretar as escrituras, e também eles tinham uma forte presença ou influência política no meio do povo de Israel. Além dos saduceus e dos fariseus, você tem os essênios, que eram pessoas que eram devotas ao Senhor, serviam a Deus, mas eles não viviam na cidade, eles moravam em cavernas, e ali eles estudavam as escrituras dia e noite. Eles não comiam as mesmas comidas, nem vestiam as mesmas roupas de quem vivia na cidade. Um dos participantes, um dos membros desse grupo, que era chamada seita dos essênios, você conhece, que era João Batista. O nome dele não é João Batista, é Yohanan, significa Deus tem sido gracioso, e Batista porque ele começou a batizar, que era uma forma de identificar quem andava com Cristo, e ele era o primo de Jesus. Então você tem os essênios, que ficavam nas cavernas, principalmente nas cavernas de Qumran. Os pergaminhos que foram achados, que formaram a Bíblia, veio dessas cavernas, foram achadas nelas. Além disso, também você tem os escribas, que eram os tradutores da lei, e você também tinha os chamados herodianos. Era um outro grupo também que interpretava as escrituras do seu jeito, e todos eles, irmãos, todos eles tinham poder de influência sobre o povo de Israel, nos seus costumes, na sua fé, sabe? Essas pessoas sofriam, no bom sentido, a influência deles. No entanto, ainda que todos tivessem a sua forma de explicar as escrituras, de acreditar da maneira que acreditavam, os seus costumes, ou influenciasse a fé do povo, quem normalmente olhava para esses grupos tinha uma dúvida: será que eles realmente estão falando a verdade? Será que isto é certo? Será que isso vem de Deus? Sempre tinha aquelas pessoas que tinham dúvidas, porque cada um desses grupos defendia uma fatia da sua verdade, uma parcela da sua verdade. Quando Jesus aparece no meio de Israel, ou entre eles, então essa dúvida no meio do povo, ela ficou maior. Por quê? Jesus fazia o que nenhum deles fazia. Jesus operava milagres, sinais e maravilhas. Jesus dizia que era o Filho de Deus. Jesus se identifica como aquele que veio para nos levar para o céu. E aí, queridos, isso causou um alvoroço muito grande. Muito grande. Muitos desses grupos ficavam com raiva de Jesus, querendo que Jesus, sumisse do mapa, para que eles continuassem da forma que eles estavam fazendo. E Jesus, ele veio, tanto que Jesus, quando ele chega no Evangelho de João 14:6, Jesus diz: olha, eu sou o caminho, que significa que esses grupos, cada um deles diziam que eles eram o caminho que conduzia o Pai. Mas Jesus fala: eu sou o caminho. Ele não fala: eu sou um dos caminhos, eu sou o caminho. Jesus também, ele fala algo que os grupos também falavam. Eles falavam assim: olha, nós temos a vida para vocês. E Jesus fala: eu sou a vida. E aí esses grupos também diziam que eles conheciam e queriam ensinar a verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. Você percebe que Jesus engloba todos esses grupos nele, diz: olha, se você quer ir para o céu, eu sou tudo que você precisa. Mas ainda assim havia muitas dúvidas.
Quando você chega no Evangelho de João capítulo 6, a partir do versículo 60, Jesus prega uma mensagem que foi muito dura para todos eles, para quem estava ali ouvindo ele, a maioria foram embora. Só que, queridos, o que acontece? Um pequeno grupo ficou, e nesse grupo, Jesus olha para eles, lá no versículo 67, fala, vocês não querem ir embora? E aí sai desse grupo uma pessoa que é Pedro, e disse, para onde nós vamos? Se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aqui Pedro, ele acaba com toda dúvida. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. As bênçãos vêm do Senhor para nós. E é por isso que nesta semana eu quero dividir com vocês quais são as bênçãos de Deus para nós. As bênçãos de Cristo para nós. Amém? Então me ajude, ore por mim, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Vamos orar então? Senhor, abençoa a tua filha, teu filho, em nome de Jesus, que esta palavra possa falar ao coração de cada um deles. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.